Caros amigos, queridos irmãos, bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do nosso Instituto Espírita Amigo Germano. O tema que vamos debater hoje, que vamos conversar, diz respeito à seguinte parábola. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Essa parábola está fundamentada no capítulo 102 do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, iluminado sempre pelo Espírito Emmanuel, e na Bíblia, em Marcos capítulo 4, versículo 28. Como nós já sabemos, o nosso Mestre Jesus, quando pregava diante das multidões naquela época, quase sempre era através de parábolas e recorria sabiamente, aos símbolos vivos da natureza, para tornar-se mais compreensivo. Ele procedia assim para facilitar, então, a compreensão daquele povo humilde e ignorante intelectualmente daquela época, E assim temos vários exemplos disso, de parábolas. Seria no caso a parábola da figueira estéril, o joio e o trigo, a ovelha perdida e o semeador de sementes, dentre outras. Desta forma, então, Jesus sinalizava para aquele povo os caminhos a serem seguidos para evoluírem em direção à luz e à casa do Pai. E basicamente o que Jesus quis nos dizer então com essa parábola? Primeiro a erva, depois o grão, depois o grão cheio na espiga. Interpretando e traduzindo essas palavras para a nossa compreensão, à luz do Evangelho, vamos raciocinar. A terra primeiro faz germinar a semente, depois faz crescer a planta, de onde sai a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Portanto, tudo ocorre e acontece no seu devido tempo. A terra produz seus frutos não pelo poder da terra em si, mas pelo poder que Deus lhe deu. Assim é com o homem. Ele não tem o poder próprio e absoluto sobre todas as coisas da natureza. O mesmo ocorre com a fé em seu coração. A fé germina, cresce e produz seus frutos sem que o homem saiba dizer exatamente como que isso ocorre. Mas tanto a colheita dos grãos como o aumento da nossa fé, sabemos que dependem muito do nosso esforço, do esforço individual. A nossa marcha progressiva e evolutiva, tendo a fé como nossa mola propulsora, está na razão direta dos nossos esforços que fizermos para triunfar diante das dificuldades, das adversidades desse mundo, que a vida nos oferece e nos apresenta. O broto tenro, que Jesus compara, aquele broto frágil, verdinho, como começa na terra antes que o caule seja formado. Depois que o caule é formado, vem a espiga com seus pequeninos grãos, a exemplo do milho, do trigo e assim por diante, que vão crescendo e amadurecem para depois vir a serem colhidos. Ocorre também com a nossa fé, ou a nossa crença. À primeira vista ela é fraca, frágil e quase que imperceptível, como os primeiros rebentos da semente que foi colocada ao solo. E à medida que vamos evoluindo moralmente e cumprindo as etapas de crescimento e desenvolvimento moral, e deixando de sermos escravos da nossa própria ignorância e das paixões baixas, a nossa fé atinge então a sua plenitude, a sua maturidade, ou seja, a colheita, resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. E como o broto frágil, que precisa de cuidados especiais, assim como um solo fértil e tratamentos adequados, para obtermos uma colheita abundante, assim também podemos comparar e considerar a nossa fé e o nosso processo evolutivo. Nada é possível receber
sem primeiro dar. Assim é como a saúde do nosso próprio corpo. Não é possível termos uma saúde boa sem os mais variados cuidados e a nossa contribuição para que isso aconteça. E ninguém pode julgar ou entender que a nossa caminhada evolutiva seja fácil, rápida e sem tropeços. O aprimoramento do nosso espírito exige muito esforço e tem que ser bem dirigido, senão nós vamos estar desperdiçando nossos esforços. E tudo ocorre no seu devido tempo e no momento certo. Nada está errado conosco, pois aquilo que chamamos de imperfeição ou até mesmo de castigo neste mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas que precisam ser recapituladas a fim de que possamos retomar o caminho certo, o caminho do bem. E mesmo quando tudo nos pareça ruim em nossa volta, que nada dá certo conforme, claro, a nossa concepção, é através da fé que nos dará a certeza de que mesmo assim estaremos sempre ganhando e teremos a colheita daquilo que plantarmos. E mesmo que momentaneamente, não possamos decifrar ou entender o ganho com clareza, no mundo nada existe que não tenha assim uma razão de ser. Tudo aquilo que nos parece desastroso ou negativo nessa nossa existência, nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios, nossos reais objetivos de progresso, de felicidade e de prazer. Ou seja, a nossa colheita dos grãos maduros da nossa espiga. Mas tudo a seu tempo, o qual pertence aos desígnios de Deus. Não adianta nós queremos abreviar ou pular essas etapas. Quando o homem aprende a ver isso, esse encadear dos fatos em sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo lhe parecia negativo. Era apenas um caminho preparativo, mas ele sabe que era apenas um caminho preparativo para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo. A fé aperfeiçoada e fortalecida, ela nos faz avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. Nós tendo uma fé aperfeiçoada, nós vamos sempre perceber que existe uma constante renovação em nossas vidas. E novamente tomemos a natureza como um exemplo. Quando as árvores no período de inverno, se inicia esse período de inverno, elas perdem todas as suas folhas, ficam despidas. E é nesse momento que elas reúnem forças embrionárias e instintivas da fé, no caso, para novamente se revestirem de folhas, flores e produzirem seus frutos. Tudo na natureza obedece a ritmos, ciclos e etapas. São os processos da vida em ação. A cada nova etapa de crescimento, talvez nos sintamos temerosos e inseguros, a exemplo de certos animais que perdem momentaneamente seus revestimentos protetores. Exemplo disso é a cobra, que todo ano ela perde o seu revestimento externo mais velho para depois adquirir uma nova pele e assim tornar-se mais adaptável à estação do ano. Porém, depois de nos cobrirmos com elementos e estruturas mais eficientes, assim como a cobra, nos tornamos mais adaptados, mais fortes e ajustados em nosso novo estágio evolutivo, após atravessarmos os ciclos amargos, quando nos despimos das nossas impurezas. A confiança em que tudo está justo e certo e que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas,
alicerça-se e baseia-se nos ensinamentos e exemplos que Jesus nos deu, cabendo a cada um de nós saber interpretar, compreender e pôr em prática essas suas mensagens, esses seus ensinamentos. E por último, como última reflexão, lembramos que um gesto de solidariedade também e caridade aos irmãos menos esclarecidos, sempre que possível, podemos instruí-los sobre a razão de tudo o que acontece. Então, sempre que possível, não deixa de ser um gesto de caridade, né? É nós esclarecer, sem paixões e sem querer incutir algo que não seja verdadeiro, para que eles entendam que tudo o que acontece nesse mundo tem a razão de ser. Assim como no universo, não existe atraso nem erro, pois o poder divino nos garante, essa estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas. E assim finalizamos mais esta exposição, sempre rogando a Deus para que nos ilumine, para nós possamos seguir no bom caminho. Que assim seja.